Já está aparecendo para vocês? Tá sim, Bárbara. E quando eu passo também continua, né? Continua, tá passando. Tá ótimo. Esse quadro de que você falou que te fascinou, eu lembro que na época ele também me fascinou bastante, porque foi a primeira vez que eu tinha entendido assim a doença renal como uma manifestação de uma coisa muito maior, né? Lógico que a gente tem esse conceito de doença renal primária, doença renal secundária, glomerulopatia primária, secundária, mas acho que nesse caso isso está tão bem fechado, bem estabelecido, que o problema no rim não é só no rim, que esse caso ele é muito bonito mesmo. Então, eu vou começar, meu nome é Bárbara, eu trabalho aqui no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, já tem um tempo que eu estou pela parte das biópsias renais, agora que o professor Roberto aposentou há alguns anos, mas foi meu mentor e é até hoje. Então, hoje, dia 18 de novembro de 2025. Eu trouxe o quadro clínico, né, o caso desse paciente, e a história dele começa a contar lá em 2021. Né? Ele chegou em Franca, 2021, foi atendido em 2021, e chegou aqui no HC, no Hospital das Clínicas, em 2022. Então, é um caso que já tem alguns anos, e que hoje já dá para ter uma ideia, assim, olhando de uma forma retrospectiva, o diagnóstico definitivo e o que foi que aconteceu com esse paciente. E a queixa dele, assim, a queixa principal, interessante, não porque é uma sessão de nefrologia, mas era gangrena dos dedos há 2 meses. E era uma história que ela, para tentar entender o que estava acontecendo, ela foi montada como uma linha do tempo. Então, os sintomas dele, na verdade, começaram há 4 anos. Cerca de 4 anos atrás, ele apresentava um quadro de fenômeno de Renault, após exposição ao frio, bem característico. Na época, ele não procurou atendimento por conta disso, e isso passava, era só no frio, não incomodava tanto. 2 anos depois, ele iniciou um quadro de parestesia, então, uma alteração ali de sensibilidade, inicialmente perna esquerda, aí depois perna direita, depois mão esquerda, mão direita, era uma coisa que não era simétrica e que ia pegando e acrescentando outras manifestações. Após algumas semanas, nessa ocasião aqui, 2 anos atrás, ele evoluiu com paresia de membros inferiores também, e há 1 ano começou com dor abdominal, um aumento do volume abdominal, edema de membros inferiores e hipertensão. Foi mais ou menos nessa época que ele veio em piora também da função renal. Tá? E atualmente, assim, pouco tempo depois disso, ele entrou em terapia renal substitutiva sem diagnóstico naquela ocasião. E aí, há 2 meses do nosso encontro aqui, da nossa avaliação, ele apresenta lesões em púrpura, lesões purpúricas nas falanges distais dos dedos, segundo dedo do pé esquerdo, terceiro, quarto da mão esquerda, todos os dedos da mão direita, acompanhada de dor intensa. Então, essa era a principal queixa do paciente, ele sentia muita, muita dor. Além do que eu já falei, tinha um quadro de tosse produtiva, há mais ou menos uns 2 meses, com uma expectoração avermelhada, associada a dispneia médios esforços. Aqui foi aventado se seria um escarro hemoptóico, mas hemoptise, de fato, ele nunca apresentou. É um paciente que está em hemodiálise, nessa ocasião aqui, antes da nossa avaliação, ele estava 2 meses em diálise, porque a biópsia, ela é de junho de 2022. Então, ele começou diálise por hipervolemia e a etiologia era desconhecida. Também apresentava alguns episódios de artralgia em mãos após esforço e rigidez matinal, demorava lá 30 minutos para ele conseguir voltar a fazer as atividades. Queixas torácicas não apresentava palpitação nem dor torácica. De antecedentes pessoais, é um paciente hipertenso há 2 anos, coincide aí com o início dos sintomas também, e é uma hipertensão que sempre foi de difícil controle. Hipotiroidismo e ex-tabagista, com uma carga tabágica de 30 maços por ano. De medicamentos em uso, ele usava apixabana, atenolol, alodipina, clonidina, espironolactona, furosemida, e tudo isso aí para controle volêmico e também hipertensivo. Como ele já estava em diálise, também estava usando alfapoetina para manejo de anemia e a reposição de ferro EV. No exame físico, o peso dele, o peso seco, era de 65 quilos. Na ocasião, como ele já estava em diálise, e ele estava dentro do peso seco, a gente não conseguiu ver um edema.
mas a PA mais elevada, 160 por 95, com uma frequência de 82. Hipocorado, hidratado, tinha cianose de extremidades fixa, anictérico e afebril. Múrmuro vesicular bilateralmente sem vida adventício e na ausculta cardíaca, ritmo regular, sem sopros. Uma das hipóteses na ocasião era endocardite, por conta daquelas lesões, estava em diálise, mas não apresentava sopros, e depois as culturas vieram todas negativas também. No abdômen, apesar de ele referir aquela dor, normativos, normatimpânico, depressível e indolor. Membros inferiores, aqui ele tinha um edema, uma cruz, até terço proximal de ambas as pernas, e nas falanges distais de todos os dedos da mão direita, ele apresentava necrose. Na falange distal do dedo médio e mínimo da mão esquerda, ele apresentava necrose e cianose. Aqui tem as fotos, para mostrar a característica dessas lesões. Então, são lesões que lembram bastante, assim, o comprometimento por vasculite, né? Pegando aqui nessa parte mais distal, e ele queixava bastante dor. Lembrando que essas lesões foram foi a última apresentação do caso, né? Nas últimas 4 semanas. Daí, Gil, quer abrir um pouco para a discussão antes dos exames? Eu acho que pode, né? Acho que a gente pode. Então, de resumo do caso, é um paciente de 68 anos, com história de fenômeno de Raynaud há 4 anos, depois começou parestesia, ele chegou no hospital com uma história de gangrena, né? Extremidade há 2 meses, tinha essa evolução com hipertensão, lesões purpúricas, e foi evoluindo com um quadro de insuficiência renal já avançada, não é isso? Já dialítica. Eu não sei se tem mais alguma coisa assim importante na história, né? Alguém aqui está perguntando, pensando numa hepatite, né? Sorologia para hepatites. Pensando assim, primeiro no quadro clínico, parece ser o que chama mais atenção é a insuficiência renal com essas lesões de gangrena, né? Qual que seriam as principais hipóteses aí? Eu não sei. Alguém colocou aqui crio, né? Eu acho que é uma possibilidade. Muito bem. Deixar aí para os serviços que têm residência falarem alguma coisa. A Alice está perguntando, que é outra possibilidade, né? Tinha alguma evidência clínica para esclerodermia? Não. Aparentemente, nesse momento, não, né? Não, procurou, assim, bem espessamento cutâneo e não encontramos nada. Eu já peguei um caso aqui, alguém está perguntando se tinha ANCA. Temos ANCA também. Mas não sei se já pode dar. Mais para frente um pouquinho, né? A Alice está perguntando se tem dor articular, dor abdominal. Dor articular e dor abdominal. Dor articular. Artrite ele não tem, mas ele tinha artralgia, principalmente quando ele acordava, e rigidez matinal também. A Alice disse que só vai conseguir escrever. A gente lê aqui, Alice. Eu já peguei um caso aqui que o pessoal estava crente que era vasculite. Eu não lembro, parece que não tinha nada clássico de esclerodermia. E quando eu recebi a biópsia, tinha necrose de extremidade e tal, eu lembro que era aquele vaso típico, né, Bárbara, de esclerodermia, com aquele espessamento acentuado, quase que fechando a luz de todos os vasos. Eu digo, gente, isso aqui é uma esclerodermia, tem muita cara de esclerodermia. Não tinha trombo, né? Dificilmente a gente vê trombo, esclerodermia. E assim, os clínicos tiveram dificuldade de aceitar inicialmente, porque, pelo menos que eu lembre aqui, do caso não tinha muita evidência de esclerodermia, né? Não sei se a gente pode excluir totalmente, né? O pessoal aqui está pensando muito em vasculite, perguntando se tinha alguma lesão de pulmão, né? Talvez desse contexto, aparentemente não, né, pela ausculta. Não, pulmão, assim, ele tinha a época que ele teve a tosse com escarro hemoptoico, assim, mas muito, muito discreto.
Não É. Mas é uma não possibilidade, ainda mais com esses escarros hemoptóicos. Alguém está perguntando se tinha febre, o pessoal aqui de São Luís, Ele dos teve, residentes. ele teve febre, assim, logo no início da internação, até por conta das lesões, mas aí mais por infecção local. Uhum. Mas já ao longo do quadro, não era uma característica ter febre. Entende? Não foi alguma coisa muito significativa, né? Uhum. A Alice aqui pensou numa coisa, né? Ela disse que já teve um caso semelhante, que é uma vasculite associada a IgA em adulto, né? Inclusive, ele tem essa história do abdominal, né, Bárbara? Uhum. Parece que eu acho que é uma possibilidade, sim. ótimo. Aí, Gil, Felipe, pode opinar, por favor. Acho que as hipóteses estão bem relevantes. Aqui o pessoal também concordou com as hipóteses de vasculite, né, de pequenos vasos, tal, acometimento articular, pulmão, rim, mas acho que vale a pena a gente também trazer, além de vasculite, talvez deposição, né, de material em vaso, como, por exemplo, acontece na crio, ou mesmo deposição de cadeias leves, em casos de paraproteinemias. Acho que são tópicos interessantes também para discutir. Pode fazer um quadro assim, né, Felipe? De lesão vascular, assim, também, de extremidades. Eu lembro... Pode falar, Felipe. Não, isso mesmo. Acho que... É isso, né? Uhum. Eu lembro de um caso de Ribeirão, viu, Bárbara? Que era assim, era uma que aí foi a primeira vez que eu fui atrás e descobri a tal de vasculopatia lúpica. Uhum. Paciente com lúpus, tá? Mas ainda fechando o quadro ali, tinha uma característica de lesão de extremidades, assim, meio isquêmicas, e umas lembravam até esclerodermia. E tinha a marca da biópsia, era uma deposição de imunocomplexo subendotelial maciça que fechava praticamente todo o lumen, né? Então, essas coisas, por deposição vascular, seja de crio, né, que o pessoal está colocando aí, seja de paraproteinemia, ou mesmo de imunocomplexo, né? E a gente apresentou um caso aqui de um paciente que tinha Jogre, e só tinha esse quadro que lembrava uma vasculopatia lúpica, esse depósito maciço e Furhouse. Então, essas coisas depositando no vaso, eu acho que é uma boa hipótese também, né? O pessoal está falando muito em crio e esclerodermia aqui, a Jovelina quer falar. Jovelina. Oi, Gil. Bom dia, gente. Muito obrigada pela oportunidade. É que eu estou lembrando dois casos aqui, Gil. Na verdade, um que eu acho que tu vai lembrar, que a gente pegou um paciente hematológico com LLC. Até então, ele estava, do ponto de vista, sem atividade de doença, e ele abriu um quadro justamente com vasculite, né, com essas lesões purpúricas. E aí a gente foi fazendo um screen, C3, C4, um EAS com hematúria, com dimorfismo eritrocitário, e a gente foi fazendo aquele screen que a gente já conhece. E quando chegou na biópsia, que aí foi o divisor de águas, né? Daí tu fizeste a biópsia, e naquela ocasião chamou a atenção, não, aqui tem uma coisa que vai além disso, pega muito vaso, é vasculite, é crioglobulinemia. E aí a gente viu que era doença que tinha voltado em atividade, o LLC, e estava se manifestando como crioglobulinemia. E aí ele foi tratado à ocasião, né, e teve melhora dos sintomas da atividade da doença. E um outro caso foi um caso de um paciente que ela tinha diabetes mellitus, e ela começou a diálise e a gente começou, não, é porque a diabetes está tratando, é a evolução do diabetes, enfim. Aí eu fui olhar para os membros dela, os membros inferiores, e me chamou a atenção, nossa, mas isso aqui está com cara de vasculite. A senhora já fez consulta com vascular, já fez o quê, já tratou com o quê? E aí eu fui fazer todo aquele screening, né, de anemia e doença renal crônica. Aí, quando eu peguei, poxa, ele tem reticulocitose, essa paciente tem cumbis direto positivo, vai atrás de imunofixação. Aí eu chamo a hemato. Não, Jovelino, isso aí é a crio pelo mieloma múltiplo, mas não te preocupa, vai melhorar depois que tratar
eu depois que tratar o MM. Então, foram 2 casos para mim, claro, aí tem a hepatite C, que a gente também vê, né, mas eu particularmente nunca peguei nenhum caso. Os 2 casos de CRIO que me chamaram a atenção foi o MM, mieloma múltiplo, e esse caso que foi o LLC. E é isso. Ah, Muito bom. é isso mesmo, Javelina. Então, o pessoal a Alice, na verdade, colocou aqui que a poliarterite nodosa explica as lesões de extremidades para paresias com dor abdominal por aneurisma mesentéricos, mas não teria uma glomerulonefrite e sim infartos renais, por isquemia, né? Então, é outra possibilidade. Eu acho que é mais ou menos todo mundo está indo no mesmo rumo, um leque ainda bem amplo. Eu não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, não sei se o professor Ricardo conseguiu entrar. Você realmente sempre gosta de falar. Então, acho que a gente pode passar, né? Então, o pessoal pedindo aqui exame, acho que de CRIO, de esclerodermia, né? O SL70. Bom, está contigo. Isso. Interessante a lembrança aí da CRIO associada ao linfoma, né? E os 2 foram linfoma? Não, um linfoma e um mieloma múltiplo, né? E que caso associada à hepatite, né, que nunca viu. Eu achei curiosa essa menção, porque é parecido, assim, com a nossa casuística por aqui, né? Então, exames complementares. Ele tinha uma creatinina de 2,9, a gente não sabe exatamente o basal, porque aqui ele já estava em um período de agudização, mas que quando ele chegou ao HC, em junho, na ocasião da investigação e do preparo para a biópsia renal, ele já tinha piorado essa função renal. Então, ele tem aqui uma azotemia. Associado a isso, ele também tem uma urina 1, com a proteína, 500 miligramas por decilitro, que é o máximo que a gente consegue identificar nesse tipo de exame, sem quantificar com 24 horas, ou mesmo a relação. Hematúria também, bem considerável, uma leucocitúria. Então, uma urina com proteína, hemácias e leuca. Eu tenho aqui também uma relação proteína creatinina de 4.007 miligramas por grama. Em teoria, isso aí daria mais do que 4.000 miligramas em 24 horas, mas nós temos percebido assim, algumas discrepâncias entre o valor absoluto da quantificada em 24 horas, com uma relação principalmente nesses pacientes que estão mais oligúricos, já em evidência de ira. Por outro lado, a albumina dele estava 2,8, com albumina baixa, VHS bastante aumentado, FAN não reagente. O FAN e os outros marcadores, os outros autoanticorpos, inclusive para esclerodermia, eles foram solicitados, mas vieram todos negativos. Aí aqui, para não ficar aquela coisa muito extensa, eu coloquei só o FAN. O ANCA, não reagente, e ele tinha consumo de complemento. Ele tinha um C4 bastante consumido, um C3 também baixo, mas o C4 bastante consumido. Então, a gente está pensando aqui numa vasculite, só que é uma vasculite com consumo de complemento, que já tira um pouco ali daquelas vasculites ANCA associadas, até porque o ANCA é não reagente. Do perfil do hemograma, ele tem uma anemia, uma série de leucócitos normais e plaquetas também. Então, pensando em uma microangiopatia trombótica, aqui também ficaria menos típico. Sorologias negativas, inclusive para vírus C. Eu acho que dessa página é isso. E aí aqui temos alguns outros exames que, para esse caso, foram bem importantes. Eles saíram, assim, quase em conjunto com a biópsia renal. A eletroforese de proteína mostrava ali um pico monoclonal. Esse pico monoclonal aqui, a gente tinha um kappa livre bastante aumentado, que quando você colocava ali a razão kappa lambda, você tinha 7,37, um valor, assim, 7 vezes acima do valor, valor de referência. Então, ele tinha kappa, um componente kappa monoclonal. Além disso, ele também tinha, quando a gente fazia a dosagem das imunoglobulinas, o IgG baixo,
um EGA normal e um IgM bem aumentado, né? O valor normal ele vai até 300 miligramas por decilitro e o nosso 1.696. Então, aqui é seguro falar que ele tinha um componente monoclonal IgM-kappa, tá? Um IgM-kappa que já dá uma informação adicional. Na época, por conta dessas lesões de vaso, a necrose, foi optado assim, por fazer uma tomografia, uma angio-aorta total, e aí nessa angiotomografia, claro, tinha uma teromatose alfa-celíaca, sem estenose significativa, mas até como um achado desse exame, ele descreve linfonodopatia torácica, notadamente abdominal, com esplenomegalia, suspeito para a doença linfoproliferativa. E aquela dor abdominal, aumento do volume abdominal, assim, de repente começa a fazer mais sentido, né? E aí, depois, em exame direcionado, nós vimos que realmente ele tinha uma esplenomegalia, de fato. Tinha sinais de ascite, anasaca, contra do edema, cardiomegalia com sinais de edema pulmonar, derrame pleural leve e bilateral. E ali no pulmão, um padrão, assim, inespecífico, broncopneumonia, de algo que ele tratou. E aí, algum comentário antes da biópsia, Gil? Então, pessoal, muda o quadro um pouco. Interessante, nesse caso aí, a queda mais significativa é de C4, né? Uhum. Uma coisa que eu pensar aí, não sei, manter a observação na CRIO, né? Uhum. Até porque É verdade. ele tem essa suspeita de doença linfoproliferativa e pode ter relação, né? Uhum. Sim. Felipe, Alice, Jovelina, os residentes. Não, só para perguntar, Bárbara, vocês têm acesso à realização desse exame de CRIO e qual é, assim, a sensibilidade dele para vocês? Porque aqui aqui em Natal, pelo menos, né, a temperatura da cidade é 30 graus, a gente nunca conseguiu flagrar uma CRIO positiva. Em teoria, é um exame que ele é fácil de fazer, de coletar, tem a questão da amostra, que tem que deixar em geladeira, não pode demorar muito para levar para o laboratório. Então, assim, em teoria era para ser fácil. O exame externo desse paciente, dos exames que eles trouxeram de fora, tinha uma pesquisa de CRIO negativa. O que a gente fez aqui? Aqui, nós mesmos coletamos, a gente pegou o plasma dele, colocamos na centrífuga e depois deixamos na geladeira e aí surgiram os precipitados de CRIO. Então, assim, acho que não é tão difícil, porque a gente conseguiu fazer, junto com o pessoal da EMAT, que estava mostrando como que fazia. Eu vou até mostrar para vocês daqui a pouquinho essas fotos com os depósitos. Mais alguma coisa, gente? Oi, Bárbara, desculpa. Oi. A Alice aqui colocou que ela teve uma paciente com linfoma de baixo grau, teve um quadro semelhante a esse aí, e era uma membrana proliferativa na biópsia, CRIO negativa, mas acho que era um padrão ruim do exame. Alice, esse caso, se foi com a gente aqui, a gente pode fazer também a eletrônica, né? Depois qualquer coisa tu me fala. Ou então, pode fazer até na parafina, ou a recuperação antigênica com a pronase. Eu estava com um caso de uma membrana proliferativa, assim, com tudo negativo, mas o caso era muito suspeito para alguma gamopatia monoclonal, e aí com a recuperação antigênica, né, com a pronase, aí dá para fazer a fluorescência no próprio bloco parafinado. Sim. E aí os depósitos mascarados, eles aparecem, e aí era capa, não lembro se era lambda ou capa, e aí deu para fechar o diagnóstico. Vou pedir para ela depois qual que era esse caso, bem lembrado também, né? Tu fazes com pronase ou com calor aí? Com pronase. Com pronase, tá. A Jovelina está colocando aqui que é
a hemato usa muito fator reumatoide quando não consegue dosar a crio, né? E eu não sei o que é significativo, mas o IgM estava muito alto aí, né? Sim. Bom dia, bom dia. Foi no BAC que a Alice disse, mas posso ver a lâmina, isso? Manda pra gente. O Rodrigo quer falar também, o Rodrigo é de Curitiba. Pode falar, Rodrigo. Só para acrescentar essa questão da política da CRIO, né, você falou da Natal com cidade quente, né, aqui em Curitiba, que é uma cidade fria, a produtividade também não é boa, tá? A gente teve um caso recente ali, talvez um Gil, né, que veio ali, que fez na biópsia, mas o exame aqui foi negativo, tá? Então, eu também não confio muito nesse exame de análise de CRIO aqui nossa aqui também. Então, mesmo sendo frio aqui, também não temos bons resultados, viu, Felipe? Você vê, né? Mesmo lá no sul. Imagina aqui para nós, para Ribeirão, né, Bárbara? Faz calor. Faz com vontade, muito bem. Não sei se alguém quer falar, mas acho que o professor não conseguiu entrar hoje mesmo, professor Ricardo. Bom, o pessoal daqui quer falar alguma coisa? Daqui de São Luís, os residentes, pessoal de Brasília. Eu acho que é isso, Bárbara. Pronto, então agora a gente vai começar com a biópsia renal, para tentar esclarecer aí todos esses sintomas, as queixas do paciente. Aqui eu tenho um tricrômico de Masson, estou mostrando o córtex, um médio aumento aqui, moderado aumento, do nosso paciente. Então, eu tenho 1, 2, 3 glomérulos aqui desse lado, mais um glomérulo desse lado, e assim, olhando de lá, olhando daqui, já dá para ver que os glomérulos, eles não são normais. Lógico, daqui a pouquinho vai aumentar e vai ficar ainda mais fácil de ver. Uma outra coisa que chama atenção, ainda aqui no pequeno aumento, é que existe um infiltrado celular, que ele pega porções muito circunscritas, muito focais, né? É diferente daquele infiltrado ali da Fiat, um infiltrado reacional, onde ele é mais distribuído, ou mesmo do infiltrado da nefrite intersticial aguda, que ele também é mais difuso. Aqui, ele é bem focal. Bem focal. E denso, né, Bárbara? Denso, e denso. E denso. Parece que você não consegue ver muita coisa no meio dele, assim. Um infiltrado denso. Aqui, ao lado, tem a fibrose intersticial, com alguns túbulos atróficos, e aqui, aquele glomérulo que eu vou mostrar melhor daqui a pouquinho. Então, já tinha um pouco de fibrose intersticial e atrofia tubular, mas o que chamava atenção no interstício era a infiltração. Aqui, por exemplo, eu tenho esse infiltrado focal, denso, composto por células, principalmente células pequenas, que depois a gente vai colocar algumas técnicas adicionais para descobrir que tipo de célula é essa, tá? E que pegava pedaços, assim, do córtex, fragmentos, assim, esparsos do córtex. Aqui do lado, uma outra coisa interessante, aqui eu tenho um vaso, e esse vaso, ele tem um material hialino aqui, que ele está ocluindo a saída do vaso, tá? Formando ali uma coisa que a gente chama de um pseudotrombo hialino. Depois a gente vai descobrir que material que é esse também. Túbulos, um pouquinho mais de infiltração aqui para baixo, e aqui meio glomérulo. Agora, glomérulo no maior aumento em comparação com o glomérulo normal. No glomérulo normal, eu tenho aqui a minha cápsula de Bowman, célula epitelial parietal. E aí, a primeira célula de lá para cá é o podócito. Depois do podócito, eu já tenho a alça capilar. O que muda aqui, já nas duas? Primeiro, que a alça capilar, ela está muito cheia, ela está obliterada de células inflamatórias e de células residentes. Então, a gente tem uma hipercelularidade endocapilar, e ela acontece em todos os glomérulos. Se pegar um glomérulo, é a mesma coisa de pegar todos, a lesão é muito parecida em todos os glomérulos da amostra. Então, ela tem uma hipercelularidade endocapilar, global e difusa. Além disso, também existe infiltração,
Então, também tem entrada aqui de linfócitos, alguns neutrófilos também, mas predominam linfócitos, e alguns macrófagos também. Além disso, eu tenho também depósito, esse material eosinofílico aqui, ó, um depósito em alça, grosseiro, pegando um pouco aqui também, e aqui também. Depósito aqui. Bastante rico, já tem bastante coisa nesse glomérulo, e todos eram desse jeito. Aqui nos vasos, tirando aquele vaso que estava ocluído, né, com uma reação inflamatória ao redor, os outros vasos estavam próximos à normalidade. Então, por exemplo, esse ramo aqui tem um certo espessamento aqui, fibroelástico, mas não tem nenhuma lesão de necrose, não tem lesão de trombo, nada disso. Essa parte do interstício está até relativamente preservada em relação à fibrose, e aqui abaixo, a infiltração celular. Novamente aqui, a infiltração celular. Aqui eu tenho um glomérulo com uma fibrose periférica ali ao redor dele, da cápsula de Baumann. Aqui, um HE, mostrando 1, 2, 3, 4 glomérulos, com essas mesmas características. E observe que ele adquire até um aspecto lobulado, né? Parecendo lóbulos. Por conta do aumento da matriz, aqui também dá para ver, né? O aumento da matriz e essa divisão aí com a hipercelaridade endocapilar. Tem mais, acho que é isso daqui. Aqui no tritômico de Masson, a matriz em verde, a hipercelaridade endocapilar, um pouco de infiltração e alguns depósitos. No maior aumento, o depósito eosinofílico. Aqui nessa biópsia, a gente não fez PAS, mas se fizesse PAS, ele seria também corado, né? A característica é que o PAS, ele marca bem esse tipo de depósito. Então, aqui, depósito, aqui também. Aqui a hipercelaridade endocapilar, com infiltração célula inflamatória e aumento de matriz. Aqui no maior aumento daquele vaso ocluído por um pseudotrombo, e aí ao redor eu tenho justamente a reação inflamatória, né? Ao redor do vaso. Então, tem vaso, oclusão por pseudotrombo e reação inflamatória ao redor. Faz uma vasculite, né, Bárbara? Faz uma vasculite. Quer dizer, não é só a obstrução, né? Não é só a oclusão. Geralmente existe uma reação inflamatória, que é inclusive transmural. Ela pega ali todas as paredes, então faz uma vasculite verdadeira. Aqui um depósito também, grande, eosinofílico, ocupando toda a alça capilar. No Masson, aqui o depósito, eles ficam um pouquinho mais claros, como por exemplo, aqui, aqui e aqui. Aqui também é depósito que está ocupando a luz capilar. E agora, olhando na coloração da prata, que é aquela coloração que marca muito bem o colágeno 4, vai marcar matriz e alça capilar, né? Membrana basal glomerular. Percebam que praticamente todas elas têm duplicação. Existe duplicação da alça capilar. A duplicação da alça capilar. Eu tenho a alça de um lado e a alça capilar do outro lado. Uso praticamente todas as alças. Aqui, pegando o glomérulo com a prata desse mesmo glomérulo. Uma intensa duplicação da alça capilar. Parece ter até uma pericapilarite ali naquela imagem, né, Bárbara? Se olhar, é até uma causa de pericapilarite também. Verdade. Bom, verdade, Gil. E aí, quando essa duplicação ela fica assim um pouquinho mais fininha, dá um aspecto assim que parece um trilho de bonde, um trilho de trem, né? Que realmente é parecido com quando você coloca aqui embaixo um trilho de trem, esse aspecto. Bem, então até agora eu estou falando do padrão membrano proliferativo, né? Não é uma doença, é um padrão morfológico, que é basicamente tudo que eu coloquei até agora. É um padrão que é caracterizado por uma hipercelaridade endocapilar, um aumento
dá uma expansão da matriz, ela é uma lesão global, difusa, e está associada à duplicação de alça capilar, geralmente por um imunocomplexo na localização subendotelial, apesar de que isso pode acontecer por outras etiologias também. E aí, durante muito tempo, existia a convenção, né, de dividir entre tipo 1 e tipo 2, sabe que existem muito mais coisas além disso, mas se a gente fosse pegar aqui uma membrana proliferativa com um IgA negativo, o IgG positivo, moderado, um IgM positivo, forte, C3 positivo, moderado, e C1q negativo, essa seria uma membrana proliferativa do tipo 1. Mas esse não vai ser o nome do nosso diagnóstico, né, porque é só um padrão de depósitos. Porque o nome do diagnóstico, ele está aqui na biópsia também. Então, além disso, seguindo para CAP e lambda, uma outra coisa que chama a atenção é que capa é positivo forte, né? Positivo forte em alça capilar, em mesândio, inclusive nos depósitos, aqueles depósitos grandes, né? Aqueles depósitos de volume maior, ali era onde eles eram mais positivos de todos. E lambda, totalmente apagado. Então, aqui a gente tem uma restrição monoclonal, né, às custas de capa. E aí, se eu volto e olho aqui, ó, IgM e IgG, eu também percebo que existe uma predominância do IgM, e que o IgM e o capa têm, na verdade, padrões muito parecidos, né? Então, é basicamente o mesmo que falar que esses depósitos que foram vistos na nossa membrana proliferativa, aqueles depósitos intracapilares, volumosos, que estavam pegando alça, eosinofílicos, eles eram imunocomplexos, né? Imunocomplexos, não sei se diria imunocomplexos, mas eles eram compostos por IgM, capa e C3 também, então imunocomplexo, tá certo? E aqui a gente tem um primeiro diagnóstico, tá? Que é o diagnóstico de membrana proliferativa por crioglobulinemia. Aí tem alguns dados adicionais. A crio, aqui nesse caso, que é uma vasculite, justificava os sintomas vasculíticos dele, né? Inclusive a neuropatia, com aquela característica. Aqui do lado, nós temos ao longo dos dias, um frasco, né, um frasco assim com plasma do paciente, do exame que a gente fez de crio. Então, foi uma comparação de como os precipitados de crio iam reduzindo ao longo das sessões de plasmaférese. Então, por exemplo, aqui no dia 6 ele tinha bastante, e no dia 8, dia 11, que foram os dias, né, após tratamento de plasmaférese, isso aí sumiu. Ele não formava mais crio precipitado. E aí, uma outra coisa, né, que chamou muita atenção, a crio, com uma imunoglobulina monoclonal, ela tem uma associação com gamopatia monoclonal tão forte, que assim, maior que 90% dos casos. E hoje vocês deram vários casos que demonstram que é isso mesmo. Até em relação à associação do vírus C, eu acho que também não lembro de ter visto agora eu lembro de ver 2 ou 3 associadas à gamopatia monoclonal. E aí, então, voltando aqui para esses exames do nosso paciente, e olhando um pouquinho melhor, ele tem um pico IgM monoclonal, né? IgM kappa, bate com o visto na biópsia, e tem um IgM monoclonal. E ele ainda tem um infiltrado na nossa biópsia que nós não vimos muito, ainda não saiu a histoquímica, não saiu o painel, é agora que vai sair. Então, vamos começar a analisar. CD3, que é marcador de célula T, veio negativo, assim, pegava periferias, mas não marcava no infiltrado. CD56, que é de células NK, não marcava nada. Agora, CD20 era positivo, naquelas áreas de focos, né, do infiltrado denso, mostrando que isso aqui é linfócito B, então célula B. E esse linfócito B, ele apresentava também uma característica interessante, que ele era positivo para capa e negativo para lambda, né? Então, existia ali uma monoclonalidade. Além disso, também foi feita a marcação para o CD138, que é marcador de plasmócito, e existia uma marcação, assim,
na periferia, uma marcação positiva. E também o CD5 negativo. Com isso, deu para fechar o diagnóstico de linfoma de pequenas células B com diferenciação plasmocitária. Com aquele componente M, essa doença é a macroglobulinemia de Waldenström. Então, nós temos aqui um espectro das doenças associadas ao Waldenström, e é interessante, porque você pensa assim, nossa, então ele tinha tudo isso na biópsia, é normal que isso aconteça no Waldenström? E é normal. Geralmente, quando o paciente tem Waldenström e tem acometimento renal, você vai encontrar a doença do túbulo intestício, que dá para encontrar, inclusive, o linfoma em quase 30% dos casos na biópsia renal. É uma particularidade desse tipo de linfoma. Das manifestações não amiloidóticas, não é amiloide. Aí a principal delas é CRIO. E aí CRIO está em 35% dos casos. Então, são apresentações muito altas. E aí a CRIO, geralmente, na verdade, a CRIO 50%, né? E não CRIO, com outros padrões, 35%. Então, 50%, metade dos casos vai estar associada à crioglobulinemia. Quer dizer, é uma associação fortíssima. E aí, desse ano, o pessoal, a ISN e RPS atualizaram alguns critérios diagnósticos pensando em gamopatia de significado renal. E eles falam lá também sobre o Waldenström. E aí surgiu aqui uma definição nova, antes não tinha. Mas só para trazer aqui um conteúdo novo para vocês. A CRIO, ela pode ser, quando está associada a Waldenström, seria a CRIO do tipo 1. E eu posso ter não a CRIO do tipo 1, que é associada à gamopatia monoclonal, com monoclonal, mas eu também posso ter um outro tipo de doença, que é uma glomerulopatia com depósitos intracapilares monoclonais de IgM, que é diferente da CRIO. E aí, como é que eu faço essa diferença? O aspecto morfológico ele é um pouquinho diferente, mas a clínica também, porque, por exemplo, nessa última, não existe manifestação sistêmica de CRIO. Então, por exemplo, naquele caso onde a biópsia renal veio só com CRIO e não achou mais nada, talvez seja esse CRIO o caso. Agora, na CRIO tipo 1, parece que é uma doença sistêmica, de fato, que com certeza é o caso do nosso paciente. Então, diagnóstico final, nós temos um padrão de membrana proliferativa, uma crioglobulinemia, uma CRIO tipo 1, um IgM monoclonal. E um linfoma não Hodgkin de células B com diferenciação plasmocítica, produtor de IgM, que é a definição da macroglobulinemia de Waldenström. Aqui eu sempre brinco com os residentes, que às vezes a gente fica olhando a sombra, né? Isso aqui é a questão do Platão, da caverna. A gente fica olhando a sombra e assim, nossa, e essa membrana proliferativa, o que é? E aí esquece que geralmente existe alguma outra coisa que você não está vendo, que você não está investigando. E aqui, nesse caso, era o linfoma, era o Waldenström. Obrigada. Obrigado, Bárbara. Eu achei um caso muito interessante, nunca tinha visto que a gente conseguisse, além dos aspectos todos muito bonitos, pericapilarite, vasculite, tudo, né? A lesão em si muito bonita, a presença desse infiltrado, fechando o diagnóstico de linfoma, enriqueceu, assim, eu achei um caso sensacional. No dia que eu vi, eu disse, Bárbara, apresenta esse caso lá para a gente, que é muito, muito rico. O pessoal quer falar aí? Pessoal, só... Oi, Bárbara. Oi. Aqui é o Pedro. Eu sou patologista da UFMA, vejo as biópsias renais com o Dr. Gil. E o caso realmente é muito bonito, muito bom de se ver. E eu acho que porque ele reúne muitas características definidoras dessa entidade, né? Muitas vezes você pode ficar com a suspeita de que é uma CRIO, mas não ter todo esse passo a passo como teve no caso, que até o infiltrado neoplásico estava presente. E aí junto também o achado do acometimento vascular, da vasculite, que não é muito comum de se ver. Então é o caso que com a biópsia, e além disso também a apresentação clínica com a eletroforese de proteína, né? Então é um caso que casou de ter tudo para a gente conseguir definir com segurança. Enquanto tem algumas situações em que a gente não tem alguma dessas informações, seja porque a eletroforese não saiu ainda,
não ficou pronta, não conseguiu ser coletada ainda. Algum problema como esse da avaliação da crioglobulina, como você falou que vocês fizeram, aí vocês mesmos, achei isso incrível. Eu de fora estava negativo, né, Bárbara? Sim. E aí repetiram, e foi muito bonito mostrar essa resposta aí. Eu acho que foi outra coisa que ficou muito bonita também no caso. E eu acho que uma vantagem aqui é que a Hemato é muito parceira nossa, então, quando tem alguns casos assim, assim que eu vi a biópsia também, eu entrei em contato com o Charles, que é o nosso patologista, hematopatologista, e ele conversou com o pessoal da Hemato, priorizaram a biópsia da medula, e aí veio e confirmou o diagnóstico do linfoma, né? Então, é um caso que está bem fechado, bem documentado. E a resposta terapêutica, Bárbara, a evolução dele? Então, a resposta, eles tinham expectativas muito boas com esse paciente, porque falam que a resposta, ela é boa, mas o que acontece? Quando ele chegou, ele já estava com infecção, por conta da necrose, né, dos dedos. Então, ele evoluiu com um quadro séptico, e aí ele faleceu pela sepse. Não lembro se ele começou a tratar, estava bem no início. Aí foi muito triste. Então, todas as equipes ficaram... Decepcionando. Mas o atraso diagnóstico nesses casos, eu acho que é o que fica. E assim, tinha uma Fiat já importante, né, ali. Agora, se bem que quando desaparece o infiltrado inflamatório, né, não sabe até que ponto, mas aparentemente era acentuada já ali, né? Sim. Acentuada. Acho que era isso. O professor Ricardo chegou no final, não sei se ele quer falar alguma coisa. Alguém mais? Elas têm no chat alguma? Só todo mundo dando os parabéns mesmo. Esse caso foi sensacional. Bárbara, então, te agradeço demais. Muito obrigada pelo convite, Gil. Convide mais. Vamos convidar sim. Não fala isso que a gente explora, viu? Tá, então pode. Obrigado mesmo. Um abraço aí para todo mundo. Um abraço. Tchau, tchau. Tá, tchau. Até mais, gente. Até próxima terça. Caso de Natal. Tchau. Tchau. Mais. Até mais.